Onde você estava naquela noite? Ninguém nunca nos contou a verdade. Eu só quero ele de volta. Arquivos Perdidos Brasil. A madrugada de Niterói parecia carregada demais para uma cidade acostumada ao barulho das ondas. Havia algo diferente no ar. Um peso silencioso, quase como se alguém estivesse prendendo a respiração junto com as paredes daquele apartamento estreito. Nada acontecia. E ainda assim, tudo parecia prestes a acontecer. No quarto da criança, onde brinquedos repousavam espalhados como testemunhas inocentes, um único objeto parecia destoar da tranquilidade. Um espelho pequeno, infantil, pendurado, torto, refletindo mais sombra do que luz. Um espelho que até então nunca havia chamado atenção. Até aquela noite. A mãe acordou assustada com um ruído abafado. Um som que não era forte o suficiente para denunciar invasão, mas também não era leve o bastante para ser ignorado. Ao se aproximar do quarto do filho, sentiu algo diferente. Uma espécie de frio que não vinha da janela aberta, mas de algum lugar que ela não conseguia explicar. Quando empurrou a porta, encontrou o menino sentado na cama, completamente rígido, como se estivesse diante de algo que só ele conseguia ver. Os olhos arregalados do garoto não piscavam, não se desviavam. Ele apenas apontava para o espelho, a mão trêmula, a respiração presa, o rosto pálido e um sussurro rouco que não parecia de uma criança de sua idade. Mãe, tem um homem parado ali, mas não no quarto, dentro do espelho. A mãe tentou argumentar, tentou acalmá-lo, mas o menino insistia, repetia, apertava os dedos no lençol como se estivesse tentando se agarrar ao único pedaço de realidade que ainda restava. A luz fraca do corredor tremulou sobre o vidro, criando formas que dançavam na superfície. Formas que poderiam ser apenas sombras, ou algo esperando para ser visto. Naquele instante, um silêncio estranho se instalou. Um silêncio que parecia observar. E foi ali, entre o medo infantil e a sensação de que algo havia atravessado uma fronteira invisível, que nasceu o caso mais inexplicável daquela década. Porque o que aquela criança viu ou acreditou ver seria apenas o primeiro fragmento de uma história que se recusaria a morrer. E você está pronto para olhar dentro desse espelho também? Antes de continuarmos essa investigação e abrirmos os próximos arquivos esquecidos deste caso, aproveite para se inscrever no Arquivos Perdidos BR e deixar seu like. Isso ajuda a manter viva cada história que o tempo tentou enterrar. E garante que você não perca nenhum novo capítulo das verdades que ainda vamos revelar. O ano era 2001. E Niterói vivia aquele limiar entre modernidade e tradição. Um período em que as ruas ainda guardavam a familiaridade dos vizinhos que se cumprimentavam da janela e em que a tecnologia avançava devagar demais para impedir que velhos hábitos moldassem o cotidiano da cidade. Em bairros residenciais próximos ao litoral, como aquele onde o professor vivia com o filho, as casas eram erguidas lado a lado, como se compartilhassem um pacto silencioso de proteção mútua. E o som do comércio local, dos ônibus antigos e das conversas casuais preenchia as manhãs com uma normalidade que ninguém imaginava estar prestes a se romper. A virada do milênio ainda carregava um ar de otimismo ingênuo, como se tudo pudesse continuar no mesmo ritmo morno que embalava as noites tranquilas. Porém, havia uma estranha sensação de estagnação no ar, como se algo estivesse por baixo das superfícies, aguardando o momento certo para se manifestar. As delegacias do município enfrentavam limitações recorrentes, tanto estruturais quanto tecnológicas, e a investigação de crimes dependia mais da experiência dos policiais do que de qualquer suporte técnico avançado, o que tornava certos casos especialmente vulneráveis ao esquecimento.
O bairro onde o professor morava era considerado seguro demais para suspeitas. Um lugar em que portas eram trancadas mais por hábito do que por medo, e onde as pessoas acreditavam estar protegidas por uma rotina que nunca havia sido realmente desafiada. No entanto, era justamente essa sensação de invulnerabilidade que tornava a comunidade tão despreparada para lidar com um acontecimento que fugiria completamente do esperado, porque quando um crime ocorre onde ninguém espera, o choque não vem apenas da violência, mas da quebra repentina da ilusão de controle. Naquela época, nada parecia anunciar que algo tão perturbador pudesse emergir de um ambiente tão comum, e talvez seja exatamente por isso que o caso se tornaria tão difícil de esquecer, já que o contraste entre o cotidiano pacato e a estranheza do evento criaria uma ferida silenciosa no imaginário local. Afinal, como uma comunidade acostumada à calma reage quando o impossível surge no lugar mais comum da casa de um vizinho? Que tipo de cidade você acha que reage melhor ao inesperado, a que vive com medo, ou a que nunca imagina que algo pode acontecer? O homem encontrado morto naquela madrugada era conhecido pelos vizinhos como alguém que vivia mais para dentro do que para fora. Um professor de matemática de 42 anos, cuja rotina meticulosamente organizada revelava muito mais sobre seu mundo interno do que qualquer conversa casual poderia sugerir. Ele caminhava todos os dias até a escola em que trabalhava, sempre carregando a mesma pasta de couro envelhecido, onde guardava provas corrigidas, pequenos exercícios que inventava para entreter os alunos e um caderno de capa preta que ninguém além dele jamais vira por dentro. Apesar de sua aparência discreta e da quietude quase tímida que o acompanhava, havia uma sensibilidade silenciosa em seus gestos, algo perceptível no modo como arrumava a mesa do café para o filho todas as manhãs, ou no cuidado com que dobrava as roupas do menino antes de guardá-las, como se cada detalhe da vida doméstica fosse um modo de manter o caos afastado. O relacionamento com o filho era simples, porém profundo. Eles dividiam conversas curtas sobre desenhos, tarefas escolares e pequenas descobertas cotidianas. E mesmo que o professor raramente falasse sobre si, o menino sempre parecia enxergar nele uma figura inabalável, alguém que oferecia estabilidade em um mundo que o garoto ainda não compreendia por completo. Contudo, pessoas próximas relatavam que, nos meses anteriores à tragédia, o professor havia adquirido um hábito curioso. Passava longos minutos parado diante do espelho da sala, observando o próprio reflexo, como quem tenta encontrar algo que já não está onde deveria estar. Uma atitude que muitos atribuíram ao cansaço provocado pelo excesso de trabalho. Mas havia algo na forma como ele encarava o espelho, como se não buscasse a própria imagem, mas uma presença adormecida atrás dela. Seu apartamento era organizado de forma quase obsessiva, e em uma das gavetas trancadas da escrivaninha foram encontrados pequenos bilhetes escritos à mão, nos quais ele registrava sensações de estar sendo observado nos trajetos de ida e volta ao trabalho. Os bilhetes sugeriam uma inquietação crescente, a percepção de que uma sombra o acompanhava, embora nunca tivesse conseguido identificar se era paranoia, alguém real ou apenas o reflexo de um medo antigo tentando emergir. No entanto, esses fragmentos só ganhariam sentido mais tarde, quando a investigação descobrisse que o menino mencionava a mesma sombra, como se ambos compartilhassem algo que ninguém mais conseguia perceber. E é justamente nesse ponto, na interseção entre o medo do pai e o olhar inocente do filho, que surge a pergunta que mudaria o rumo de todo o caso. O que exatamente os dois acreditavam estar vendo antes daquela noite?
A noite do crime começou como tantas outras naquela casa silenciosa, marcada apenas pelo som suave do ventilador antigo girando no quarto do menino e pelo farfalhar da cortina tocada pela brisa marítima. Até que uma queda repentina de energia mergulhou o apartamento em uma escuridão densa que parecia absorver até os ruídos mais sutis. O professor, que costumava permanecer acordado até tarde corrigindo provas, levantou-se instintivamente para verificar o quadro de luz, mas antes que pudesse dar 2 passos pelo corredor estreito, ouviu um ruído metálico vindo da cozinha, como se alguém tivesse encostado a mão em uma das panelas penduradas. A escuridão transformava qualquer espaço familiar em território desconhecido. E mesmo que ele tentasse convencer a si mesmo de que o barulho podia ter sido provocado pelo vento, havia algo diferente naquela noite. Uma sensação incômoda que parecia segui-lo pelo corredor como uma espécie de sombra silenciosa. Ele caminhou devagar, guiado apenas pela luz fraca que entrava pela janela da sala, procurando entender o que havia causado aquela perturbação. Mas quanto mais se aproximava da cozinha, mais clara se tornava a impressão de que não estava sozinho. O piso gelado sob os pés descalços amplificava o desconforto, e o silêncio absoluto que se instalou depois do ruído inicial soava quase ensaiado, como se a casa estivesse prendendo a respiração. Nesse instante, no quarto ao lado, o menino acordou, sentindo algo que não conseguia explicar, e ficou sentado na cama tentando compreender o peso estranho no ar, até perceber um reflexo se movendo no espelho pendurado na parede. O reflexo mostrava a figura do pai caminhando pelo corredor, mas atrás dele, em um ponto onde não deveria haver ninguém, surgia uma silhueta alta, escura e imóvel, como se fosse apenas a forma de um homem apagado pela ausência de luz. O menino tentou chamar o pai, mas sua voz foi engolida pelo medo que lhe apertava a garganta, e o único som que conseguiu produzir foi um sussurro tremido. A silhueta permaneceu parada por alguns segundos no espelho, inclinando-se levemente, como se pressentisse que estava sendo observada, e antes que o garoto pudesse desviar o olhar, uma sombra mais profunda engoliu a imagem inteira. Foi então que, poucos minutos depois, um estrondo abafado ecoou pela casa, seguido por um silêncio tão brutal que parecia ter sido imposto à força, como se alguém tivesse retirado todo o ar do ambiente. Quando o menino finalmente encontrou coragem para correr até o corredor, viu apenas a escuridão e o vazio, mas sentiu que algo havia acontecido no espaço entre o reflexo e a realidade. E enquanto a luz começava a retornar lentamente pelas janelas da vizinhança, uma pergunta invisível já se formava no ar, prestes a encontrar testemunhas que jamais seriam capazes de apagá-la. O que realmente aconteceu nos minutos em que aquela sombra saiu do espelho e invadiu a noite? Quando o primeiro feixe de luz atravessou as persianas daquele apartamento em Niterói, o cenário revelado tinha a frieza de algo que parecia não pertencer ao cotidiano de uma família comum, como se a noite tivesse deixado marcas que o amanhecer não tivesse força suficiente para dissipar. O corpo do professor foi encontrado caído próximo à porta da cozinha, em uma posição que não sugeria luta nem resistência, mas sim a interrupção abrupta de um movimento cotidiano, como se ele tivesse simplesmente sido arrancado da própria vida em um instante invisível. A vizinhança, acostumada à tranquilidade da rua e ao som previsível dos mesmos passos repetidos todos os dias, começou a se aproximar aos poucos, atraída por uma mistura de curiosidade e incredulidade, como se cada rosto tentasse compreender como um crime tão silencioso poderia ter acontecido tão perto de suas casas, sem que ninguém percebesse qualquer sinal de ameaça. A polícia chegou com atraso e hesitação, caminhando pela casa com passos cautelosos,
como se o ambiente ainda guardasse algo que pudesse reagir à presença deles. O menino, embrulhado em um cobertor nas escadas do prédio, repetia o mesmo relato com a calma perturbadora de quem testemunhou algo que não sabe nomear, insistindo que o homem visto no espelho não estava no quarto, mas continuava parado atrás do pai, imóvel, como se observasse tudo de um lugar onde o mundo real não tinha autoridade para alcançá-lo. O depoimento foi recebido com o tipo de desconforto que faz os adultos trocarem olhares silenciosos, porque a imaginação infantil sempre parece oferecer explicações que ninguém deseja considerar verdadeiras, especialmente quando confrontam a lógica que uma investigação tenta desesperadamente preservar. O jornal local publicou uma nota curta no dia seguinte, descrevendo o caso como uma morte em circunstâncias suspeitas, sem mencionar o testemunho do menino ou o espelho que se tornaria o símbolo mais inquietante dessa história. O silêncio que se formou ao redor do caso parecia menos um esquecimento e mais uma tentativa coletiva de evitar encarar a estranheza do relato, como se admitir a possibilidade daquele reflexo distorcido fosse abrir espaço para algo que ninguém estava preparado para enfrentar. E enquanto a cidade tentava retomar sua rotina, uma questão começava a emergir discretamente entre aqueles que conheciam a família, como um sussurro que se recusava a desaparecer. Se a morte foi tão silenciosa, por que a investigação começou com tanto desconforto? A investigação inicial começou com a lentidão típica de casos que surgem envoltos em mais estranheza do que evidências concretas. E os policiais que entraram no apartamento naquela manhã perceberam rapidamente que seria difícil encontrar respostas quando nem mesmo as perguntas pareciam completamente formuladas. O corpo do professor não apresentava marcas de agressão física visível. Tampouco havia móveis revirados ou sinais de invasão, criando um cenário desconcertante em que tudo parecia inexplicavelmente intacto ao redor de algo indiscutivelmente irreversível. O delegado responsável anotou detalhes com uma postura rígida, mas seus olhos revelavam a inquietação de quem percebe que a lógica comum não encontra espaço em determinadas narrativas, principalmente quando as primeiras pistas surgem envoltas em silêncio. Nenhuma porta havia sido forçada, nenhuma janela mostrava sinais de manipulação e nenhum objeto significativo estava fora do lugar, como se a casa tivesse permanecido imóvel, mesmo depois da morte do professor. O ponto único que destoava da normalidade era o espelho no quarto do menino, pendurado um pouco abaixo da altura ideal, inclinado o suficiente para refletir mais sombras do que superfícies definidas. O delegado, ao tentar examinar o objeto, notou que a criança o observava com um misto de medo e familiaridade, como se soubesse que aquele espelho carregava algo que os adultos jamais acreditariam. O menino, mais uma vez, repetiu que o homem estava ali, parado atrás do pai, e que sua presença não produzia som, cheiro ou movimento, apenas uma quietude tão intensa que parecia pertencer a outro tipo de espaço. Os policiais registraram o depoimento com o cuidado protocolar destinado a relatos infantis, mas a expressão desconfortável entre eles denunciava o impacto que a narrativa causava, pois não havia nada mais perturbador do que uma testemunha sincera, descrevendo algo impossível de confrontar com as ferramentas tradicionais da investigação. O delegado recolheu alguns bilhetes encontrados na escrivaninha do professor, onde ele anotava sensações de ser seguido, embora não existissem nomes, datas ou descrições precisas que pudessem transformar aquele incômodo em evidência concreta. Mesmo assim, os bilhetes foram anexados ao inquérito, como se o peso simbólico daquelas palavras pudesse servir de ponte para algo que ainda não estava claro.
E enquanto os investigadores caminhavam pela casa, buscando algo que não sabiam exatamente como identificar, uma contradição crescia silenciosamente entre as paredes, insinuando que o caso talvez não estivesse apenas mal explicado, mas que pudesse esconder uma camada ainda mais obscura do que qualquer pista física seria capaz de revelar. E é justamente dessa contradição que surgiriam as teorias que mudariam completamente o rumo do caso. Quer saber quais foram? À medida que os dias passaram e a investigação insistia em permanecer presa a um conjunto de evidências insuficiente até para definir a causa precisa da morte, começaram a surgir teorias tão divergentes quanto as próprias sensações que o caso provocava na comunidade. Cada uma tentando preencher um vazio que a polícia não conseguia explicar com precisão. A primeira hipótese ganhou força entre os vizinhos mais próximos, que acreditavam que a morte poderia estar ligada a alguém da convivência direta do professor, talvez um antigo desafeto, um colega de trabalho ressentido ou alguma pessoa que conhecesse seus hábitos e horários com detalhes suficientes para agir sem deixar qualquer vestígio. Essa teoria crescia, alimentada pelas anotações enigmáticas encontradas na escrivaninha, que sugeriam a presença constante de alguém que o observava à distância, mesmo que não houvesse nenhuma evidência externa que indicasse perseguição real. Os moradores comentavam que, embora o professor fosse reservado, nunca demonstrara temor explícito, o que tornava mais inquietante a ideia de que ele pudesse estar lidando com um inimigo invisível. Outra teoria, mais complexa e desconfortável, surgiu entre alguns investigadores que, apesar de cautelosos, não conseguiam ignorar a estranheza do cenário. Eles levantaram a possibilidade de que um intruso tivesse entrado na casa de forma silenciosa, talvez utilizando alguma técnica que não deixasse sinais. Mas essa hipótese perdia força à medida que os especialistas analisavam o local e confirmavam a ausência total de marcas, impressões digitais ou danificações estruturais, como se a casa não tivesse sido atravessada por mais ninguém além do professor e do filho. A falta de indícios conduzia inevitavelmente ao relato do menino, criando um dilema desconfortável para a equipe. Desacreditar a única testemunha era um gesto lógico, mas ignorar completamente a repetição meticulosa do garoto também parecia irresponsável, principalmente porque seu discurso permanecia firme e detalhado, sem variações típicas de invenções infantis. A terceira teoria, a mais controversa, envolvia a possibilidade de que a criança estivesse interpretando de forma fantasiosa algum detalhe percebido naquela noite, criando uma figura inexistente para tentar dar sentido a um momento de medo extremo. Psicólogos consultados sugeriram que reflexos distorcidos, sombras incompletas e a ausência de luz poderiam ter alimentado a imaginação do menino, transformando elementos comuns do ambiente em uma representação assustadora. No entanto, o que realmente incomodava os profissionais era a precisão com que a criança descrevia a silhueta, sempre mencionando a mesma postura rígida e a ausência total de traços faciais, como se tivesse visto uma figura composta apenas de presença, não de forma. Havia ainda uma quarta possibilidade, sussurrada entre as paredes do bairro e alimentada pelo desconforto coletivo, a de que o professor estivesse vivendo um episódio psicológico severo, talvez uma crise paranoica que o fez acreditar que alguém o seguia e que essa percepção distorcida tivesse sido de algum modo repassada ao filho através de expressões, mudanças de comportamento ou até mesmo do silêncio opressor que se instala quando alguém tenta esconder um medo que nunca se dissipa. Contudo, essa hipótese não explicava o detalhe mais inquietante de todos:
O menino não descrevia um homem perseguindo o pai, mas uma figura parada atrás dele dentro do espelho, como se estivesse presa a um limite que não fazia parte do mundo físico. E à medida que essas teorias se chocavam entre si, construindo e destruindo possibilidades em ciclos intermináveis, uma questão se tornava cada vez mais difícil de ignorar. Se todas as versões pareciam incompletas, qual era então a peça essencial que faltava para que o caso começasse a revelar sua verdadeira natureza? É justamente na busca por essa peça perdida que surge um detalhe esquecido, capaz de reabrir feridas e lançar nova luz sobre aquilo que ninguém teve coragem de encarar. Quer descobrir qual foi? O caso já se arrastava por meses, quando a mãe do menino, em uma tentativa de reorganizar a vida em meio ao vazio que a casa ainda parecia respirar, decidiu abrir uma caixa antiga guardada no alto do guarda-roupa. Um daqueles compartimentos que as pessoas deixam de acessar quando preferem não despertar lembranças que ainda machucam. Dentro dela, encontrou objetos diversos que pertenciam ao professor. Documentos, cartas amareladas e algumas fitas mini-DV, que ele costumava usar antes de o celular se tornar parte da rotina de todos. Uma dessas fitas, marcada apenas com o número 1999, escrito à mão, chamou sua atenção por não possuir descrição alguma. E talvez por isso tenha sido deixada ali, esquecida entre memórias que ninguém teve coragem de ordenar. Impulsionada pela curiosidade silenciosa que acompanha aqueles que perderam mais do que compreendem, ela decidiu assistir ao conteúdo, sem imaginar o impacto que aquela gravação teria nos rumos da investigação. A fita mostrava o professor, sentado diante da câmera em seu antigo apartamento, visivelmente desconfortável, como se quisesse registrar algo que ainda não tinha coragem de relatar a ninguém. Ele falava baixo, escolhendo as palavras com uma cautela que misturava medo e racionalidade, explicando que havia semanas em que sentia a presença de alguém caminhando atrás dele, mesmo quando estava sozinho, e que essa sensação se intensificava sempre que passava diante de qualquer superfície reflexiva. Em determinado momento, ele admitia que começara a evitar espelhos e janelas de vidro, pois tinha a impressão de que nesses reflexos surgia uma sombra que imitava seus movimentos com um pequeno atraso, como se estivesse presa a um ritmo próprio, alheio à lógica do mundo real. O mais perturbador, porém, era o trecho final, quando ele olhou diretamente para a lente e afirmou, com um tremor quase inaudível na voz, que não sabia mais se aquela presença vinha de fora ou de dentro de sua própria mente. Ao entregar a fita à polícia, a mãe reviveu o pavor do filho ao descrever a figura parada no espelho, e pela primeira vez uma conexão clara se formou entre o medo do professor e o testemunho do menino, como se ambos tivessem testemunhado a mesma sombra silenciosa. Mas essa descoberta, em vez de resolver o enigma, apenas aprofundaria o vazio que cercava o caso. Porque o que veio depois mostrou que o tempo não tinha apagado apenas pistas, tinha devorado quase tudo. Quer saber o que o silêncio escondeu? Com o passar dos anos, o caso começou a se dissolver dentro de um silêncio que parecia mais uma escolha coletiva do que consequência natural do tempo, como se a cidade tivesse decidido empurrar aquela história para um canto escuro da memória, onde os sussurros não alcançam e onde a verdade se torna apenas uma sombra cansada do próprio peso. O inquérito, que nunca conseguiu se sustentar sobre provas sólidas, acabou arquivado em uma sala úmida da antiga delegacia, empilhado entre caixas de ocorrências esquecidas, e ali permaneceu enquanto poeira, umidade e descaso se encarregavam de apagar lentamente tudo que pudesse ter servido como fio inicial de uma resposta.
Quando a delegacia foi transferida anos depois, muitos documentos se perderam. Alguns extraviados, outros inutilizados pelo mofo, quase como se uma força invisível organizasse deliberadamente o desaparecimento de cada detalhe capaz de reconstruir aquela madrugada. Enquanto isso, a família mudou-se para longe de Niterói, tentando recomeçar em um lugar onde o espelho não estivesse carregado de lembranças, mas o menino, já em idade escolar, carregava consigo um silêncio profundo sempre que o assunto surgia, como se soubesse que falar sobre aquilo seria convocar novamente uma presença que ele se esforçava para esquecer. Ele raramente comentava sobre o pai, e quando o fazia, havia sempre um desvio rápido no olhar, uma tentativa de manter o passado em um espaço intocável, protegido por uma distância emocional que ninguém conseguia atravessar. A mãe também evitava revisitar o acontecimento, preferindo acreditar que o tempo se encarregaria de dissolver aquilo que a realidade não conseguiu explicar. Assim, o caso foi se transformando em murmúrio, lenda urbana e memória mal contada, perdendo contornos até mesmo para aqueles que viveram próximos aos fatos, como se a cidade renegasse qualquer responsabilidade sobre o que havia acontecido. O espelho foi doado, o apartamento foi alugado novamente e tudo parecia caminhar para o esquecimento definitivo. Mas o tempo, ao contrário do que muitos acreditam, não apaga tudo. Às vezes, ele apenas espera o momento certo para devolver aquilo que tentou ocultar. E foi exatamente isso que aconteceu quando o caso inesperadamente voltou à tona. Quer saber como ele retornou? O caso voltou à superfície de forma quase acidental, como se tivesse sido arrancado do sono profundo em que permanecera por 2 décadas, quando uma jovem jornalista, pesquisando arquivos antigos, para um especial sobre crimes sem solução na região metropolitana do Rio, encontrou uma caixa deslocada no depósito do antigo Fórum de Niterói, depositada em um canto esquecido, onde o tempo parecia ter acumulado todas as formas possíveis de abandono. A caixa estava marcada com o número do processo, mas sem etiqueta nominal, e isso chamou sua atenção porque, entre milhares de documentos organizados por tipo, havia algo perturbador naquela única unidade fora do lugar, como se ela própria recusasse pertencer à ordem dos demais arquivos. A jornalista abriu o conteúdo com as mãos cobertas de poeira, encontrando documentos amarelados, fragmentos de laudos incompletos e, no fundo, um envelope plastificado contendo um paper antigo do inquérito. O desenho feito pelo menino na manhã seguinte ao crime. O desenho, preservado graças ao plástico que o envolvia, mostrava o pai caminhando pelo corredor. Mas a figura atrás dele, representada por um contorno humano sem rosto, era o elemento mais inquietante. A silhueta havia sido pintada com um grafite mais forte, pressionado a ponto de desgastar o papel. E a postura da figura, inclinada levemente para a frente, como se estivesse prestes a sussurrar algo no ouvido do professor, parecia transformá-la em algo mais vivo do que qualquer ilustração infantil deveria ser. Mas o detalhe que mais chamou a atenção da jornalista foi a ausência de pés. A figura terminava em uma sombra alongada, como se estivesse suspensa ou emergindo de algum ponto, fora do chão, reforçando a sensação de que não pertencia ao espaço físico representado no desenho. Intrigada, ela começou a cruzar informações esquecidas do inquérito com relatos das testemunhas, descobrindo que aquele desenho havia sido considerado irrelevante pelas autoridades na época, tratado apenas como expressão emocional de uma criança traumatizada, embora fosse o único registro gráfico de alguém presente no momento da morte. A jornalista levou o documento para especialistas em psicologia infantil,
que surpreendentemente afirmaram que a precisão emocional do contorno indicava não imaginação, mas observação direta, ainda que de algo difícil de explicar em termos convencionais. Esse contraponto inesperado reacendeu sua curiosidade e a conduziu ao depoimento original do menino, onde a mesma postura rígida e silenciosa era mencionada, como se o desenho e as palavras descrevessem exatamente a mesma presença. Essa coincidência, somada à fita encontrada anos antes pela mãe, formou o primeiro elo claro entre todos os fragmentos dispersos ao longo do tempo, revelando uma narrativa que nunca havia sido completamente montada. E foi exatamente nesse momento, quando tudo começou a se alinhar de forma perturbadora, que surgiu a necessidade inevitável de olhar para além do caso, para aquilo que ele dizia sobre nós. Quer seguir para essa reflexão? Quando todos os fragmentos finalmente se alinharam, mesmo que de forma incompleta e carregada de dúvidas, tornou-se impossível ignorar que o caso ultrapassava o limite de um crime sem solução e se transformava em um espelho daquilo que a sociedade prefere não enxergar, especialmente quando a verdade se esconde em zonas onde a lógica não alcança e onde o medo se torna mais convincente do que qualquer evidência palpável. A história do professor e de seu filho revelou de maneira silenciosa como o ser humano tenta desesperadamente domesticar o desconhecido, buscando moldá-lo em explicações que ofereçam algum tipo de conforto. Mesmo que para isso seja necessário rejeitar testemunhos que não se encaixam na narrativa racional que insistimos em proteger. Quando uma criança diz ter visto algo impossível, o impulso automático é desacreditar. Não porque a criança necessariamente errou, mas porque admitir a possibilidade de estar diante do inexplicável ameaça a estrutura mental que sustenta a normalidade coletiva. Esse caso também expõe o quanto somos vulneráveis ao vazio que se forma quando a morte ocorre sem motivo aparente, sem sinais de invasão, sem agressor identificável, deixando apenas a sensação de que a realidade, às vezes, falha em manter suas próprias fronteiras. Os bilhetes do professor, o desenho do menino e a gravação revelam não apenas medo, mas uma tentativa de registrar algo que ambos percebiam e que ninguém mais ousava admitir. A história se torna, assim, uma reflexão sobre o modo como a memória tenta reconstruir aquilo que foge do entendimento, tentando preencher lacunas que talvez não tenham sido feitas para serem preenchidas. E é justamente nesse ponto, quando o caso deixa de ser apenas investigação e se torna espelho da nossa própria fragilidade, que surge a necessidade de olhar para o desfecho, onde a voz final ecoa mais como um sussurro persistente do que como resposta definitiva. À medida que revisitamos os fragmentos deste caso, percebemos que ele não se limita a um evento isolado no tempo, mas se projeta como uma cicatriz que insiste em permanecer aberta, mesmo quando a cidade se esforça para recobrir suas marcas com a poeira da rotina e com o conforto enganoso das explicações fáceis. O espelho onde tudo começou, tão pequeno e aparentemente banal, transformou-se em símbolo de algo que ultrapassa a lógica simples de crime e investigação, tornando-se um portal metafórico para o que permanece à margem da compreensão humana, como se sua superfície guardasse ecos que não pertencem ao mundo visível. Quando pensamos no professor em seus últimos dias carregados de inquietação silenciosa, é impossível ignorar a sensação de que ele tentava comunicar algo que já o perseguia antes daquela madrugada. Talvez uma presença que se insinuava em cada movimento,
esperando apenas o momento exato para atravessar o limite entre o que é visto e o que é apenas pressentido. A vida do menino, marcada para sempre pelo que testemunhou naquela noite, também se transforma em um convite à reflexão sobre a forma como a memória infantil registra o trauma, não em palavras, mas em imagens que se fixam na alma como sombras persistentes. O desenho encontrado anos depois, com sua figura sem rosto e sua postura inclinada, não é apenas uma representação gráfica do medo, mas uma prova silenciosa de que a percepção da criança foi mais precisa do que todos acreditaram na época. Isso reforça a ideia de que há verdades que apenas os olhos inocentes conseguem registrar, enquanto os adultos, compelidos pela necessidade de ordem e racionalidade, escolhem negar aquilo que perturba suas certezas. Quando observamos o conjunto inteiro, os bilhetes inquietos do professor, o depoimento firme do menino, a gravação esquecida em uma caixa antiga, o desenho que escapou por pouco da destruição, percebemos que o caso nunca foi apenas sobre a morte em si, mas sobre a fronteira frágil que separa o que aceitamos como real do que evitamos admitir. A investigação falhou não porque faltavam elementos concretos, mas porque aquilo que estava diante de todos era difícil demais de ser confrontado, como se a própria natureza do acontecimento desafiasse qualquer tentativa de encerramento oficial. A polícia entregou relatórios, arquivou documentos e seguiu adiante, mas o vazio persistiu, como um lembrete de que nem tudo o que desaparece realmente se vai. Assim, este episódio se encerra não com uma resposta definitiva, mas com a consciência de que algumas histórias sobreviverão enquanto houver alguém disposto a lembrá-las, porque o esquecimento é o sepultamento mais cruel que uma verdade pode sofrer. Cada detalhe desse caso permanece como uma sombra que se estende silenciosamente, aguardando novos olhares para que continue existindo. Não como mito, mas como parte de algo que a cidade preferiu não encarar. E se você acredita que nenhuma história deveria desaparecer na escuridão, inscreva-se e siga conosco nos Arquivos Perdidos BR, onde cada caso esquecido encontra voz. E cada sombra encontra alguém que deseja entender o que realmente ficou para trás.